Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, trazendo informações muito importantes e cenas muito interessantes de coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e fora do nosso país, que eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante, neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que não deveria ser nunca apenas uma data simbólica, uma data protocolar, para a gente lembrar e tocar a bola para frente. Não. Ela deveria ser sempre uma provocação de reflexões profundas, não só sobre a mulher, principalmente sobre a mulher, mas sobre a humanidade, os reflexos que tem a gente pensar sobre esse tema. Eu não vou falar muito sobre o tema, porque eu vou trazer aqui para vocês um vídeo de alguém que vai falar disso com muita propriedade, muito humor. Eu tenho certeza também que vai provocar algumas reflexões muito interessantes. Vou trazer também informações da nossa vida real, situações que estão acontecendo aqui em relação aos alimentos, à inflação, como é que a grande mídia está tratando desse assunto e o governo Lula também. E, obviamente, vou falar de coisas que estão acontecendo agora naquilo que a gente pode classificar como o mundo animal paralelo do bolsonarismo, porque não dá para classificar mais algumas criaturas como sendo bípedes. São criaturas que estão aí no campo da insanidade animal, né? Ou da irracionalidade animal. Bom, antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui, como eu sempre faço aos finais de semana, com as manchetes dos principais jornais aqui. Vou dar um take, mas a gente vai retornar aos temas na sequência aqui. PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024, enfim. O Estadão está falando, Lula fala em atitude mais drástica com inflação de alimentos, o Globo PIB tem alta de 3,4%, puxada pelo consumo, etc. Mas o assunto que deve inspirar a nossa reflexão desse dia é o Dia Internacional da Mulher. O presidente da República fez uma postagem com uma foto muito bacana, porque é uma pessoa que, inegavelmente, tem uma empatia com os seres humanos. Isso já é uma diferença estratosférica com a coisa que esteve à frente do nosso país na gestão passada, e ele fez a seguinte publicação. O compromisso do nosso governo é continuar apoiando as lutas das mulheres, para que, de fato e por direito, o lugar da mulher seja onde ela quiser estar. Nossa, até me atrapalhei aqui. Então tá aí a mensagem. Num sábado, né, aqui no Brasil, que, enfim, é um dia que não está sendo muito lembrado. Então fica um protocolo, as pessoas vão se lembrando, mas esse dia tem um significado muito importante. Bom, para falar dele, eu separei esse vídeo aqui da Renata Falzoni. A Renata Falzoni é uma militante, né, em ciclismo, por ciclovias lá em São Paulo, enfim, elegeu vereadora de São Paulo, eu não conhecia. E eu quero compartilhar com vocês esse vídeo dela aqui, que está muito bem-humorado, né? Acho que ela fala com propriedade, como se diz muito hoje, quando a gente debate alguma coisa. Ela é uma pessoa que tem o lugar de fala, ela está falando no lugar que ela tem propriedade para falar. Então vou compartilhar com vocês, vamos lá. Chata pra caramba, hein? Para de falar besteira e vai bater um bolo. Ninguém quer ouvir isso. Você só presta falando de bicicleta. Cala a boca, mulher. Essas são algumas mensagens que eu recebo. E olha que selecionei aquelas que dá para falar. Muito antes das redes sociais, sempre foi assim. E para sobreviver, a mulher aprende desde cedo a não desagradar os homens. Ainda mais eu, que sempre fui a única mulher na equipe. Aí chega o Dia das Mulheres e a gente recebe uma porrada de parabéns e elogios. Dá para comemorar? Jornada dupla de trabalho, receber, em média, 20% a menos do que os homens pela mesma função, baixa representatividade nas mesas de decisão, 9 estupros por hora, 3 feminicídios por dia, e a certeza de que a gente fala e eles não ouvem. Já deve ter uma pá de comentário aqui falando que tudo isso é mimimi. Cansa, né? No Dia da Mulher, a gente tem que lembrar de Aida dos Santos, que, sem técnico, sem apoio, foi a única mulher brasileira nas Olimpíadas de 1964. Ficou em 4º lugar no salto em altura, com sapatilha emprestada. Quem se lembra dela? Maria Filipa,
que liderou mulheres na luta pela independência da Bahia, com direito a tacar fogo nas embarcações portuguesas. Ou Tarsila do Amaral, pivô do movimento modernista brasileiro, por anos apenas chamada de a Musa. E quantas mais, sem nome, sem crédito, sem rosto, que estão por trás de cada centavo do PIB brasileiro? Então hoje, sem essa de parabéns, e convido todo mundo a pensar o que nós podemos fazer para equilibrar essa balança. Desde sempre, o batente mais pesado está nas nossas costas. E cansa ter que matar um leão por dia só porque a gente é mulher. É essa provocação que eu quero ver no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Deixe aqui os seus comentários. E não precisa me mandar lavar a louça, porque a minha eu já lavei. Então, olha, gente, é um texto muito crítico, e depois no Instagram dela, ela escreve mais sobre outras mulheres também, é muito legal. Vou colocar na descrição do nosso vídeo, eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer saber, as pessoas que ainda não conheciam a Renata Falzoni, quem é a Renata Falzoni. E fora do nosso país, é coisas inspiradoras, porque esse Dia da Mulher lá fora, pelo menos em um lugar que eu tenho acompanhado bastante, ele está sendo lembrado de uma forma muito politizante. Essa aqui no centro é a presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum. Lá são 24 estados. 12 estados no México elegeram governadoras. Então, algo de muito interessante está acontecendo por lá. E muitas pessoas que falam, poxa, você fala muito do México. Gente, mas a gente tem que buscar as inspirações de coisas boas que estão acontecendo no mundo, independente da nacionalidade. Então, eu vou deixar de gostar de coisas que Mandela falou, porque era sul-africano, de Martin Luther King, porque era norte-americano, e por aí vai. De pessoas, do Pepe Mujica, que está do lado, de López Obrador, que está no México. Então, as pessoas que falam coisas que nos inspiram, a gente tem que compartilhar, sobretudo nós que estamos aqui nas redes, né? A gente vai se inspirar em quem? Em Donald Trump? Esse é o ídolo que a gente tem que buscar? Ou a gente tem que se identificar com aqueles que representam o que de melhor nós temos dentro de nós, o nosso humanismo? Então a Cláudia Sheinbaum hoje ela fez uma cerimônia lá no México, só reuniu mulheres, foi um negócio interessantíssimo, né? Ela recebeu ali uma série de homenagens, uma série de benzeduras de muitas líderes indígenas, só tinha mulher aqui nesse encontro. E foi muito inspirador, porque ela dá uma aula. Ela fala de como começou a luta pelos direitos de igualdade das mulheres desde 1875, na primeira greve têxtil que teve lá nos Estados Unidos, que teve muitas mulheres que foram mortas, depois teve outro evento em 1909, depois 1910, 1911, aí teve o reconhecimento desse dia, que foi cuidado, né, por todas as pessoas que militavam já naquele movimento, os movimentos transformadores no início do século, como o dia 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher. Então ela vai explicando tudo isso, isso ajuda a politizar as pessoas, a coisa transcende ao simbolismo. E aí ela foi também muito homenageada, né, gente? Olha só que coisa interessante. Vamos ver que trecho. Ela pegou um bastão indígena, né, que é dado para ela como uma espécie de bastão da liderança dos povos mexicanos, povos indígenas, né? E aí ela foi homenageada ali. Gente, isso é Dia da Mulher, né? E é interessante o seguinte, quando foram falados os nomes das pessoas que compõem o governo, foi um negócio impressionante. Só teve mulher também como ministra, lá eles não chamam de ministra, eles chamam de secretária, mas acompanha aqui, rapidamente, vamos lá. Día Internacional de las Mujeres, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Todo mundo que está em volta dela ali é ministra, é chefe de algum quadro importante da administração pública. La acompaña la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Burgada Molina.
La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. É ministra, né? Tudo ministra. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. A ministra da Casa Civil, né? La Seria consejera equivalente aqui. nacional de Pueblos Indígenas, Janet Cruz Gómez. Outro ministério, né? Dos povos indígenas. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Outra ministra de Bem-Estar, La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. ministra de Energia, La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy a Ramos. advogada-geral da União deles, né? La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra. A ministra do Meio Ambiente, La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, ministra Rosaura da Ruiz Gutiérrez. Tecnologia, La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez. a anticorrupção, ministra da anticorrupção, La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, do Edna Elena Ministério da Vega Reforma Rangel. Agrária, La secretaria de Cultura, Claudia Estela Curiel de Icaza. Cultura, La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Lor. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. gente, e vai embora, vai embora. O primeiro escalão vai o segundo escalão. Então, isso, de fato, é o empoderamento da mulher. Então, são coisas para a gente refletir ou não? O México é um país muito mais avançado do que o nosso, eles têm uma cultura superior à nossa. Nós não podemos sonhar com esse tipo de formatação de governo aqui no nosso país. Então, acho que esses exemplos aí são para a gente pensar bastante, né? Para a gente refletir. Então, deixo para você esse trecho todo aqui que a gente tratou de mulheres, como a minha homenagem para vocês, mulheres, aqui no nosso portal, e para os homens também refletirem sobre isso. Agora, vamos aqui fazer um corte para a gente entrar para o mundo cão, o mundo animal. Absurdo, o Exército já prepara a cela para prender Bolsonaro. Ah, não quer ir para a cela do quartel, não? Beleza, vamos lá, vamos colocá-lo na papuda. Aliás, eu acho que ele não deveria ir para o Exército, não. Mas vamos ver o que o mundo animal está dizendo. A condenação do Bolsonaro pelo STF já é uma certeza tão grande que o Exército já está até preparando a cela onde o Bolsonaro ficará preso. Eu acho legal o Dallagnol estar sorrindo falando isso, né? É bom, né? Gente, essa é uma daquelas notícias difíceis de acreditar, em que você olha para a manchete, pensa, olha de novo, tenta entender, olha de novo, e você começa a duvidar da tua própria sanidade. Ah, você duvida? Eu tenho certeza absoluta sobre a sua sanidade, senhor Dallagnol. E não é das melhores, não, tá? O Inelegível fez a seguinte publicação nesse mundo animal. Alguém avisa ao Haddad que o real Donald Trump está taxando os outros, não o próprio povo. Sugiro ao Lula marcar uma audiência com Trump e Elon Musk para discutir tarifas, bem como falar-lhes sobre o Hamas e os 37 acordos assinados com a China. Olha só, gente, dá para acreditar que isso é um jegue ou não é? Pensem na frase. Alguém avisa ao Haddad que o Trump está taxando os outros, não o próprio povo. O jegue, o jumento, com todo respeito a esses simpáticos quadrúpedes, o figura, o Trump está taxando os produtos que estão entrando nos Estados Unidos, mas quem vai pagar esse aumento da taxação é o povo americano. Não são as empresas que vão pagar isso. São as pessoas que vão consumir no final. Será que precisa ser um Einstein para entender isso? Que essa taxação só vai prejudicar o público interno? Não é por outra razão que esse jumento que esteve à frente do nosso país proporcionou tantas mortes ao tempo da pandemia. Porque o entendimento é tão limitado que é o entendimento criminoso que provoca esse tipo de situação. Bom, e aí, gente, vamos esperar até a hora que ele finalmente irá para a cadeia, que a gente vai ter aqui um afastamento dessas insanidades aqui para a gente ficar, para não nos irritar tanto, né? Bom, os jornais continuam falando aqui das questões relacionadas a alimentos. Gente, que sugestão poderia ser dada ao governo Lula no campo da racionalidade que pudesse ajudar
a baixar os preços dos produtos. O que o governo está fazendo é o que qualquer governo faria. Abrindo aqui o nosso país para importar alimentos com alíquotas de impostos zeradas, que é o que está acontecendo na carne, café, açúcar, milho, óleo, girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoitos, massas alimentícias, enfim, produtos de origem de farinha de trigo. E fazendo uma série de ações também junto aos governos estaduais para que reduzam também o ICMS. O que pode ser feito? O jornalão O Globo aqui, e alguns colunistas estão dizendo, mas o problema é da responsabilidade fiscal. Tudo é responsabilidade fiscal. Eles querem que tire dinheiro do pobre, porque aí vamos ter menos inflação. Olha a lógica aqui desse editorial do Globo, gente. Se dá para a gente dormir com esse barulho aqui. Olha que eles publicam aqui com a maior cara de peroba. Aumentos reais do salário mínimo contribuem para elevar a inflação. Então, os preços estão subindo no Brasil, a cesta básica, alguns produtos, não é porque o cidadão está com mais condições de comprar mais alimentos e quanto maior a procura, isso provoca algum tipo de inflação, não. É porque nós aumentamos o salário mínimo aqui no Brasil, isso aí é um problema muito sério. Se a gente voltar ao tempo da escravidão, segundo o Globo aqui, a gente termina com a inflação. É só deixar o trabalhador morrendo de fome, sem receber salário, que a inflação baixa. Política de reajuste não pode ser tratada de modo voluntarista, mostra estudo do Banco Central. O Banco Central está a favor sempre dos interesses desses grandes grupos econômicos. Então é muito complicado, gente, a gente tratar desses assuntos tendo essa corrente toda jogando o nosso país para trás. Isso reforça sempre um assunto que eu vou tratar com vocês amanhã, nesse domingão, que são reformulações na área de comunicação do governo Lula que já estão demorando bastante, porque essas medidas racionais precisam ser informadas à cidadania de um modo geral, além de outras informações que politizam a sociedade e fazem com que nós entendamos melhor o que está acontecendo de fato e não apenas aquilo que é dito pelos grandes veículos de comunicação e as redes extremistas dessa gente aí do mundo quadrúpede, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e um beijo para todas as mulheres aqui do nosso portal, tá legal? Tchau!